Bom dia. É muito comum aqui no TikTok você ver ateus dizendo que a Bíblia é só uma mitologia. Que a Bíblia seria um livro que foi inventado com histórias para contar certas fábulas, segundo eles. Mas o que seria o significado de mitologia para essas pessoas? Segundo eles, o mito seriam histórias inventadas, mas que não condiz com a realidade, né, das coisas. Vou mostrar para vocês que nem isso eles conseguem interpretar direito. O que é uma mitologia? Você já leu, por exemplo, o mito do Sísifo? Esse aqui, ó, acima, onde tem uma pedra e a pessoa ela está empurrando a pedra. Eu não consegui colocar na imagem aqui, mas eu vou ler para vocês o que é o mito, só para ilustrar. Vou usar aqui o exemplo do mito do Sísifo. Talvez muitas pessoas já tenham ouvido esse mito, mas eu vou mostrar como a interpretação deles acerca de mitos, até isso está errado. O mito do Sísifo, ele era um rei da mitologia grega, e ele era conhecido por ser esperto, enganador, e ele desafiava os deuses. E ele enganou a morte, ele enganou Zeus, e ele tentou passar a perna em todo mundo para sobreviver mais tempo. E por causa disso ele recebeu uma punição eterna. E qual foi a pena de Sísifo? No mundo dos mortos ele foi condenado a empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. E toda vez que chegasse quase lá, a pedra ela rolava de volta para baixo. E ele era obrigado a repetir aquilo para sempre. Ou seja, era um trabalho infinito, sem sentido e sem descanso e sem resultado. E o que significa? Qual era o significado desse mito? Qual era a ideia real por trás desse mito? A mensagem real sobre esse mito não é sobre um rei empurrando uma pedra. O mito ele mostra uma verdade profunda da vida humana. É sobre um esforço repetitivo, é sobre tarefas que parecem inúteis, é sobre a sensação de estar sempre recomeçando do zero, é sobre uma luta diária sem fim. E é por isso que esse mito ele é usado até hoje para explicar o absurdo da vida, que é a rotina pesada, a frustração e a persistência. A Bíblia é um livro que contém parábolas, contém analogias, contém linguagem exagerada, hipérboles, né, que eles vão chamar. Contém uma série de linguagem simbólica para explicar algo mais profundo, seja acerca de coisas que haveriam de acontecer naquele tempo próximo, ou seja de realidades eternas da vida após morte. Então, só para você ver como a maioria dos ateus eles desconhecem o que é até mesmo um mito. Eles tomam conceitos precipitados daquele mito. Um mito ele pode ter um significado que traz uma realidade profunda da vida humana ou algo parecido. Então, antes de você dizer, é só uma mitologia, procure entender qual é a ideia que está por trás daquele mito.
quando você vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, procure entender qual é a ideia que está sendo passada por trás daquela parábola. Assim você vai aprender a interpretar a Bíblia. E aí, se eles desconhecem até o que é uma mitologia, o que significa uma mitologia, qual é a ideia por trás de uma mitologia, qual é o significado, o porquê existe mitologia, como é que eles vão interpretar a Bíblia? Como é que tu vai confiar em alguém que não sabe o que é uma parábola? Não sabe o que é um mito, não sabe o que é uma analogia, uma hipérbole, linguagem exagerada, um contexto, um conjunto de um contexto. Como você vai confiar, aprender a Bíblia com ateus? Aqui eu não estou diminuindo, mas existe um método para interpretar a Bíblia. A Bíblia não é um livro que você pode pegar e interpretar ela baseada em achismo. Tá entendendo? É isso aí, beleza? Valeu.